Na folhinha aí também tem um texto bíblico. O tema da mensagem hoje é: não retrocedemos, pois somos da fé. Esse é o chamado de Deus para nós em Cristo Jesus. Não retroceder. Por quê? Porque nós somos um povo que não caminha conforme as circunstâncias, conforme o que vemos, conforme o que sentimos. Nós somos chamados a caminhar por fé. Já vamos entrar aqui, Hebreus 10, versículo 32. Irmãos, vocês lembram quando João estava exilado na ilha de Patmos pelo Império Romano? E ele teve uma revelação, né, ao qual foi escrito o livro de Apocalipse. João ali, ele teve uma revelação até o final. Às vezes a gente está distraído por outros estímulos, sabe? Nós somos a geração do estímulo. Os nossos cérebros, isso é todos. Nós estamos sendo adoecidos por estímulos. Nós precisamos estar entretidos o tempo inteiro, estimulados o tempo inteiro. O nosso cérebro, ele fica o tempo inteiro buscando. Às vezes, a nossa mão, o telefone está aqui, a gente acabou de rolar para cima, mas a nossa mão vai ali, pega o telefone, liga e rola para cima. Por quê? A gente hoje criamos a cultura da correria e estamos romantizando a cultura da correria. Hoje nós somos uma geração desenfreada. Nós somos uma geração sem limites. E isso eu acho que não precisa ser nenhum conhecedor, um sociólogo, um psicólogo, enfim, um teólogo, enfim, o que for para poder saber. É só olhar aí. Pega esse cruzamento. Ir para cá, ir para lá, e carro subindo na contramão com tudo, e carro voltando na contramão, e por aí vai. Por quê? Isso é o reflexo do que nós estamos sendo enquanto sociedade. Mas só que, na verdade, nós estamos sendo estimulados a isso. Nós estamos sendo programados a interagir sobre isso. A gente estava até falando aqui sobre a Amazon. O slogan que surgiu com eles: compre com um clique. Está tudo programado. Às vezes a gente nem precisa daquilo, mas está tudo nos estimulando. A propaganda chega em verde. A gente resistiu. 2 minutos depois ela está em vermelho. Nós resistimos mais uma vez. Passou 1 minuto, o mesmo produto, a mesma propaganda está em amarelo, numa disposição diferente de organização. Por quê? Nós somos a geração que precisa estar sendo estimulada o tempo inteiro. Então, por isso que a gente está vendo os dados aí sociais aumentando. Consumo de drogas, consumo de bebidas alcoólicas, consumos de remédios controlados, enfim. Por quê? Nós estamos desenfreados. Nós somos totalmente estimulados a estar na correria. A gente percebe que não pode e precisa começar a se dopar para conter essa correria. E aí, repetindo, remédios controlados, drogas, bebidas alcoólicas, porque é a famosa bolha. Eu preciso relaxar. Eu preciso, não, tá maluco, eu preciso parar um pouquinho. Tá demais. Tá mesmo, tá demais mesmo. E aí nós estamos muitas vezes buscando, porque nós precisamos, um descanso, um refúgio. Mas só que nós estamos descansando no quê e em quem? Em qual palavra que está sendo o nosso deleite? A gente viu um salmista e às vezes a gente fica, ai, como lindo repetir isso. Eu tenho prazer na tua lei. Nela eu medito dia e noite. O que alimentava o salmista era a palavra do Senhor. Era o conhecimento do santo, o conhecimento do eterno. Relacionamento com ele. Isso era que a satisfazia, acalmava a alma dele. Trazia, sabe o quê? Calmaria em meio ao turbilhão. Lembra Jesus no barco? A tempestade comendo solto. E ele estava lá, dormindo. E os discípulos, as trevas começam interiores. Aquela treva exterior, Jesus está trazendo também ensinamento das trevas interiores. Por quê?
Se eles estivessem com a calmaria interna, o que os olhos estão vendo não estaria condicionando o estado deles. Opa, tempestade, Jesus dormindo. Eu vou descansar, vou ficar tranquilo. Se meu Jesus está dormindo na tempestade, no barco. Ele é o meu Salvador, ele é meu Senhor, ele é meu amigo, ele me ama. Ele está tramando o quê? Minha morte? Será que ele dormiu? Eu sou Deus. Deixa eles morrerem, eu não vou morrer, porque eu sou Deus. Era esse o plano? Não era esse o objetivo. O objetivo era fazer com que eles chegassem do outro lado. E assim foi. Eles chegaram. Mas só que no percurso, teve prova, teve luta, teve sofrimento. E aquilo dali era só um aperitivo do que estava por vir. Um aperitivo pequeno. Foi quando Jesus falou para os discípulos de João, atualmente, eles já não fazem jejum porque eles estão com o noivo. Mas quando o noivo for retirado deles, eles vão precisar. Vai se intensificar. Aquilo que eles vão ver acontecendo na minha vida, eles participarão disso tudo. E aí, João, ilha de Patmos. Gente, Deus é muito tremendo. Ele é muito tremendo e falta palavra. Até mesmo enquanto teólogo, faltam palavras. No sentido de que ele é um Deus que se dá a revelar. Com certeza. Mas falta palavra para descrever a grandeza, a bondade, o amor desse Deus. E eu estou falando em Apocalipse porque ele escolheu algumas igrejas e escreveu a Éfeso, a Esmirna, a Laodiceia. Sabe qual é um baita e grande princípio? Deus, ele é um Deus pessoal e trata particularidades. Nós estamos hoje congregando, um exemplo, aqui, nesta casa, aqui nesta igreja, nesta casa de oração que o Senhor separou para a gente neste tempo. O Senhor vem tratar particularidades. E não pense que não seja porque é. A cada culto, a cada encontro, ele vai progredindo a sua revelação, claro, pautado pela palavra. Não é uma novidade, veio uma profecia, não é isso. Pautado pela palavra. A gente vai conhecendo o Senhor, vamos conhecendo o plano do Senhor e vamos entendendo os objetivos que o Senhor tem tratado para a gente. E hoje, em Deus, eu entendo que este culto em específico, este domingo, é uma consequência, uma continuidade do que ele tratou conosco aqui na vigília. E aí talvez a gente pense, mas poxa, caramba, eu não estou na vigília. Mas você estava completamente envolto na vigília, cada um de nós que aqui estamos, cada um que talvez assiste agora e cada um que vai assistir posteriormente. Quem disse que o Senhor trouxe um povo aqui à vigília? Algo que alegrou bastante o nosso coração enquanto igreja. Somos uma igreja ainda numericamente pequena, mas da metade da igreja estava aqui de joelho orando, buscando a face do Senhor. Mas não era para a nossa glória, era para a glória dele. E isso é manifestação da glória de Deus. O culto é uma manifestação da glória, é uma manifestação da bondade, da presença do Senhor, do santo que nos atrai a ele. Pessoas salvas, pessoas que estão caminhando para a salvação, santificação, cura, libertação, é tudo para a glória de Deus, é tudo para a glória de Deus, é tudo para a glória de Deus. E com relação voltando, à vigília, algo que nós precisamos vigiar e policiar muito no Senhor, irmãos. Geralmente, ficamos aqui, irmãos, de meia-noite às 6 horas da manhã dedicado em oração, para a glória de Deus, para a glória de Deus. E às vezes, essas reuniões terminam e a gente tem uma postura, ai caramba, como eu estou cheio, como eu estou pleno do Espírito Santo. E parece que eu me enchi por 1 mês ou por 2 meses e eu já nem preciso mais buscar. Porque eu estou tão cheio, mas não. Estava conversando com um irmão que sabiamente ele trouxe um discernimento, um entendimento. Eu estava falando com esse irmão, cara, é interessante porque nós ficamos ali imersos no Senhor, em orar, em buscá-lo, em conhecê-lo, na palavra dele.
e depois vem uma sensação, vocês me perdoem a palavra, eu estou tentando até agora encontrar uma palavra, mas eu entendo que talvez essa palavra que vai expressar melhor o que eu quero passar para vocês. É como se viesse uma ressaca. Uma ressaca espiritual. É como se ao mesmo tempo que a gente se dedica, sabe? Vem alguma coisa assim impressionante. E quem me conhece, sabe que, é claro, a gente não vai fingir que o mundo espiritual não existe, porque ele existe, irmãos. Ele é até mais real, talvez, do que esse telefone aqui. Do que todos nós que estamos aqui. Por quê? Nós estamos passando. Esses espíritos caídos, um exemplo, os espíritos imundos, eles estão aí. Desde a rebelião e desde quando eles foram expulsos da presença do Senhor. E não achemos que uma igreja que está começando a se levantar para poder orar, não pense que as trevas não vão se levantar numa maior intensidade. E eu quero repetir um exemplo. Domingo passado, eu conversei isso depois com minha esposa e ela falou, senti, percebi. E depois com outros irmãos. Estava estranho. Não que não tivesse a presença do Senhor, mas a gente estava percebendo uma opressão, sabe? Algo assim diferente. E fica mesmo. Mas eu não estou aqui atraindo a nossa atenção para nós colocarmos o foco nisso. Não! A gente tem que colocar o nosso foco no Senhor. Não é o foco nessas questões. É o foco no Senhor. E quem se levantou para estar aqui, não ache que foi em sua própria força, em seu próprio entendimento. É no Senhor. É o texto que eu tenho feito minhas devocionais no meu lar, Ezequiel. Quando Ezequiel está falando para o povo, o Senhor fala, Ezequiel, vai lá e anuncia a eles, que é por amor ao meu nome. Eu vou cumprir a minha aliança, eu vou cumprir tudo aquilo que eu tratei, tudo aquilo que eu firmei na minha palavra, é por amor ao meu nome. É para a glória do meu nome. E a gente vê o Senhor tratando particularidades com cada igreja. Ele chegou para uma igreja, ó, vocês são isso, isso e isso. Vocês estão mal nisso, vocês estão legal nisso, e faça isso. Teve igreja que ele não trouxe nenhum elogio. Vocês precisam mudar isso, isso e isso. Teve igreja que já foi mais elogio. Permaneçam. Sejam fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, Esmirna. Uma igreja aos olhos do mundo pobre, fraquinha, mas aos olhos do Senhor poderosa. Por quê? Porque Deus inverte toda a lógica. Eu não estou dizendo que nós somos esse caso, não, tá, irmãos? Quem sabe é o Senhor, o diagnóstico está nele. É lá naquele grande dia que cada um de nós ouviremos dele, diretamente dele, o diagnóstico dele para as nossas vidas. E foi o que nós tanto conversamos na escola bíblica. Irmãos, vai entrar no céu quem tem conhecimento. Não é conhecimento para ser o brabão de Bíblia, de internet, eu sei tudo. Qualquer quiz que vier, qualquer debate eu entro para vencer. Não é isso. É um conhecimento na ideia de um relacionamento íntimo com Deus, de um relacionamento caloroso. No céu vai entrar os amigos, aqueles que são próximos a Ele. Ele não vai chegar lá e me dar um relatório das tuas obras que eu vou analisar. Não é isso. É quem me conheceu. É quem esteve comigo. É quem gastou tempo na minha presença. É quem passou tempo na minha presença. É quem tinha deleite em mim. Gostava de estar comigo. É esse que vai habitar a eternidade. Porque são esses que creem no nome do Senhor. São esses que não retrocedem. São esses que são da fé. Eu queria ir no texto de Hebreus com vocês. Hebreus 10, 32. São poucos versículos, do 32 ao 39. E a palavra de Deus diz assim. Olha só como é que ele começa. Lembrem-se dos dias passados, quando, depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Isso daqui é a profundidade máxima da comunhão, irmãos. É quando a gente se torna participante do sofrimento dos outros. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens. Por quê? Porque vocês sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa.
Porque ainda dentro de pouco tempo, e ele usa aqui os profetas, aquele que vem virá e não demorará, e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agrada. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Pai, essa é a tua palavra que é viva e eficaz, poderosa. Palavra que salva, que liberta, que cura, que transforma, que dá identidade, que dá sentido. Continue nos iluminando, Senhor, através do Teu Santo Espírito. Nos dê entendimento da Tua palavra, mas mais além do que entendimento, nos dê amor pela Tua palavra. Nos dê vontade, Senhor, de querer gastar tempo na Tua presença. De Te buscar em espírito e em verdade, eterno e poderoso Deus. Tu és o bom pastor desta casa, Senhor. Tu és aquele que conhece cada coração, cada mente. Tu és aquele que sabe como falar de forma coletiva e de forma particular em cada coração. Nós estamos aqui desejosos disso, Pai. Mesmo quando o Senhor vem puxar a nossa orelha. Mas obrigado, Pai, porque sempre depois de cada puxada de orelha, o Senhor tem um abraço, o Senhor tem um consolo, o Senhor tem uma promessa firme e viva de que estará conosco até o final dos tempos, até o último dia. Ah, Senhor, o que seria de nós sem Ti? O que seria de nós sem essa obra maravilhosa que nós viemos aqui celebrar? A obra da cruz. Que seria de nós se não fosse a pessoa e a obra de Cristo? Graças te damos eternamente em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Irmãos, será que é algo que a gente pode falar com ousadia? Somos da fé. Não retrocedemos ou não retrocederemos. Sabia que muitos retrocedem estando ativos? Estando ativos nos círculos eclesiásticos. Lembra? Aquele que vai falar, apartai-vos de mim. Era aquele que estava ativo. Era aqueles que achavam que estavam fazendo a obra do Senhor, para o Senhor. Mas esqueceram que a vida eterna é conhecimento de Deus. É relacionamento com Deus. E só se relaciona com Deus quem tem fé. A gente não vê. A gente vê que é um ao outro. Mas ao Senhor a gente não vê. Mas Ele se torna palpável. Nos nossos dias. Na vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs. A gente não vê. Mas Ele está entre nós. Além de estar entre nós, Ele prometeu que estaria naqueles que crescem no seu nome. Nós não estamos órfãos de Deus, nós estamos habitados por Deus. E agora precisamos buscar ser cheios, plenos desse Deus, através do Teu Santo Espírito. Como nós falamos aqui na IBD também. Por quê? O Espírito de Deus revela as coisas de Deus. O espírito do homem revela aquilo que é do homem. A gente vai retornar ao texto, mas como o texto sugeriu aqui a gente, irmãos, onde que hoje está o nosso maior patrimônio? Quando a gente fala de patrimônio, como que a nossa mente funciona? A que lugar que ela logo nos leva? Dinheiro? Bens? Família? Amigos, o Senhor, sua poderosa salvação. O que nós temos como patrimônio? E Jesus nos ensinou. Me diz aonde que está o seu tesouro, que ali estará o seu coração. Sabe o que o Senhor está fazendo conosco aqui essa noite? Se nós estivermos confiantes, com fé nele, na sua palavra, Ele está nos chamando à lembrança. É o que Ele fez aqui com o povo, nessa carta aos Hebreus.
Ele vai começar a fazer recordações com esse povo. E é esse o exercício que o Espírito Santo quer fazer com cada um de nós essa noite, que nós façamos recordações, que nós puxemos a nossa mente lembranças. E muitas vezes nós usamos desculpas ou mentiras mundanas para poder satisfazer o nosso bem-estar gospel. Às vezes nós nos apropriamos de entendimentos mundanos, de práticas mundanas, de preceitos mundanos, para poder justificar a nossa vida afastada do Senhor. Mas nós nos confortamos com aquilo que parece ser evangelho, com aquilo que parece ser de Deus. E o grande chamado de Deus para as nossas vidas, irmãos, é nós estarmos nele. Para aí sim nós frutificarmos através da videira verdadeira, que é Ele. E diante de tantas coisas que se apresentam, que nos é oferecida, é um desafio para os dias de hoje caminhar por fé, irmãos. O que é interessante, que a nossa irmã, Jane, que está ali com as crianças, chegou nos contando um testemunho de uma irmã que foi hoje para a glória, o Senhor a recolheu para a glória, e a família dessa irmã, enquanto ela estava viva, estava lutando para que saísse um benefício de aposentadoria para ela, condicionando que a vida dela dependia dessa aposentadoria. Mas só que essa irmã que estava acometida pela enfermidade, ao qual o Senhor hoje a recolheu, ela mesma falou: se chegar é uma bênção, mas a minha vida não está condicionada à aposentadoria. Eu já sou uma idosa, eu já sou uma anciã, e até aqui o Senhor cuidou de mim. Não me faltou nada, não me faltou nada. Por quê? Porque eu tinha um pastor. Irmãos, vida cristã deve ser vivida pela fé. É por fé que nela entramos e é por fé que nela vivemos. Salvação. Quem é que crê que está salvo pelo Senhor Jesus Cristo? É por fé. E a salvação é sempre um caminho de Deus aos homens, e não um caminho dos homens a Deus. É sempre um caminho dele. É ele vindo todos... Deus não vem só nos cultos de domingo, não, irmão. Deus vem nas segundas, de madrugada, pela manhã, à tarde, à noite. Ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo. Ele vem terça-feira, ele vem na quarta, ele vem na quinta, ele vem na sexta, ele vem no sábado. Deus não está preso na caixinha dos homens, não. Deus não está preso no modelo dos homens para poder fazer cumprir os seus eternos propósitos, não, irmãos. Deus é Deus. Deus é Deus. É Deus, é Deus. O prazer do Senhor, repetimos, não é na condenação, é na absolvição, é na salvação. Palavra que tanto nos é anunciada toda semana, de forma ininterrupta. Parece que Deus está sempre dizendo a mim, mas é sempre mesmo. O Evangelho não tem novidades, irmãos. O Evangelho é a mesma palavra de ontem, hoje e será eternamente. É uma mensagem sobre um Deus amoroso, misericordioso, santo, justo, inculpável, separado dos pecadores. Nós lemos no texto bíblico que está buscando pecadores, que está perdoando pecadores, que está colocando nas nossas dívidas aqui embaixo, escrevendo tetelestai, para quando nós chegarmos naquele grande dia, entrarmos no juízo, nós mostrarmos a nossa promissória e mostrarmos ao Pai: Jesus escreveu aqui para mim, tetelestai, está consumado, está pago, está quitado.
Gálatas 3,11 nos diz que é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E vida cristã, por fé em Deus, significa morrer para nós mesmos e vivermos para Ele. Porque como está escrito em 2 Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. E nós estamos chegando aqui mais uma vez no texto de Hebreus. Irmãos, qual pastor que nós temos ouvido? Qual a voz que está nos atraindo? É o Senhor Jesus ou são outras vozes? Amém. Senhor Jesus. Dá um exemplo. Chegamos lá diante dele naquele grande dia. Qual voz estava ouvindo? Ah, o pastor Léo, meu amigo, só o Léo que eu ouvi. Não tem nada contigo então não. O Léo te salvou? Ele tem poder para salvar? Você tinha que ouvir a voz do bom pastor. Irmãos, falo uma coisa para vocês com toda a verdade e com toda a reverência e temor ao Senhor. Se em algum momento eu entendesse que Jesus Cristo não fosse o pastor aqui nesta casa, eu jamais estaria aqui. Jamais, 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 jamais me atreveria a brincar com coisas tão santas, com coisas tão sérias, com coisas tão eternas. Jamais me atreveria a brincar com vidas. Não sei se vocês já ouviram falar. É algo só para a gente poder pensar. Um livro chamado O Peregrino, escrito por John Bunyan. John Bunyan foi um pastor, se eu não me engano, passou 12 anos da sua vida perseguido, preso direto na Inglaterra, e ele escreveu um livro chamado O Peregrino. E ali ele narra um homem que tem um entendimento da falência da sociedade, um entendimento da falência desse mundo, e ele começa a trilhar rumo a uma nova pátria. Ele começa a trilhar rumo ao céu. E essa é o livro, né? Tem até na versão infantil A Jornada do Peregrino. Enquanto eu estava estudando, meditando, orando, eu fico pensando se hoje em dia, e esse livro, durante muito tempo na história do mundo, ele foi o livro mais lido depois da Bíblia. Até hoje ninguém desbancou a Bíblia em livro mais vendido e em livro mais lido. E sabe uma notícia boa que saiu agora com relação à Inglaterra? Os problemas da pandemia fez aumentar em muito o número de 80 e poucos % voltou a aumentar o número de venda de Bíblias e de livros assim voltados para uma temática cristã. Por quê? Porque as pessoas, de alguma maneira, pelo menos voltaram a se interessar. Voltaram a querer buscar. Ficaram tão confusas porque uma simples pandemia, um simples vírus, botou o poder político, econômico, tudo, a ciência, botou tudo de cócora, de joelhos. O mundo ficou batendo o cabelo. Nós vivemos isso, nós passamos por isso. O mundo ficou medroso, confuso, abalado, os principais pilares que o homem tinha. Irmãos, uma reflexão simples, mas verdadeira. Não tem o nosso corpo? Ele está envelhecendo, tá? Nesse exato momento ele está envelhecendo. Ele está morrendo. As células que poderão nos trazer grave doença, elas estão aqui. E muitas vezes nós estamos lutando contra isso, nós estamos nos colocando no lugar de Deus. Como se tudo tivesse condicionado a nós. Quando nem a nossa própria vida está condicionada a nós. Pode ser uma doença, pode ser uma enfermidade, mas pode ser um acidente. Quantas pessoas que talvez no trecho aqui, Atafona, São João da Barra, perderam suas vidas. Mas caramba, ele só foi ali em Atafona para mim, ou a família de Atafona, caramba, mas ele só ia lá em São João da Barra rapidinho comprar um açaí. Isso acontece.
E aí eu fico pensando se nos dias de hoje o livro nosso best-seller seria O Peregrino, se não seria O Permanente. Enquanto as pessoas tinham uma mente peregrina de passagem, hoje as pessoas têm uma mente de permanência. Estão fazendo do mundo o seu deleite, do mundo a sua morada, do mundo a sua casa. E aí talvez o slogan seria: como fazer do mundo um lugar melhor. Irmãos, isso não é evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É claro que o evangelho reflete na sociedade. Um assassino que parou de assassinar vai refletir na sociedade. Um ladrão que parou de roubar vai refletir na sociedade. Um adúltero que parou de adulterar vai refletir na sociedade. Vamos retornar ao texto bíblico, por favor? Para a gente poder começar também a caminhar para poder encerrar. Irmãos, enquanto eu meditava aqui nessa palavra, hoje a gente ouve muito falar em obras para o Senhor. Tem que fazer a obra para o Senhor, 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 obra para o Senhor. Nós sabemos que nós somos chamados a frutificar, a fazer as boas obras de Cristo Jesus. Mas eu penso que o grande problema hoje não é obras, não. A gente veio para tudo quanto é lado, obra, 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 e fazendo aquilo, e movimentos disso e aquilo, obra, 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 obra. Eu penso que a gente está vivendo uma escassez de busca, uma escassez de conhecimento. Nós somos uma igreja muito ativa na nossa própria sabedoria, no nosso próprio entendimento. A gente pega o texto bíblico, fala que quer que ele fale aquilo que nós queremos que ele fale, nós damos ordem a Deus. Deus, essa aqui é a tua palavra, mas deixa eu pegá-la e empurrá-la goela abaixo. E vai ser da maneira que eu penso, da maneira que eu imagino. Irmãos, a maior obra da história não é que nós apresentamos a ele, é que ele apresentou a nós. Como nós lemos aí na leitura congregacional, que foi até um texto que a nossa irmã Ana postou no grupo de Hebreus 7 essa semana. Aquele sumo sacerdote que se entregou como oferta. Imagina Jesus chegando diante de Deus, o Pai. Cadê a oferta? O sacrifício sou eu. Sou eu o sacrifício vivo pelos pecadores, arrependidos. Arrependidos. Ele veio buscar pecadores que se arrependem dos seus pecados, que começam a lutar contra os seus pecados e que começam a buscar uma vida santa, uma vida de conhecimento de Deus, uma vida de relacionamento. Irmãos, nossa fé cresce na medida que nós vamos conhecendo o Deus da nossa salvação. Não tem como. Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. O Senhor vai aumentar, mas vai para a palavra. Vai conhecer quem Ele é, as suas promessas. É a partir daqui que a nossa fé é aumentada, que os nossos horizontes são ampliados. É a partir daqui que quando vem outras vozes, eu conheço a voz do pastor. E não fique achando que obra para Deus tem a ver com maturidade espiritual de tempo que eu estou na igreja, que nós estamos na igreja. Porque se for assim, irmãos, o diabo conhece o evangelho muito antes da gente, muito antes. Ele entrou no Éden. Ele entrou na história. Pegou Deus de surpresa? Claro que não. Deus é o Deus Todo-Poderoso, já sabia de tudo. Deus já tinha preparado o escape para a gente desde antes da fundação do mundo. Estão no texto bíblico comigo? Olha o que a palavra diz. Lembrem-se, recorde, um chamado a uma recordação para nós perseverarmos, mesmo que essa escola tenha sido uma escola severa, uma escola que doeu, que machucou. Lembrem-se dos dias passados, quando, depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimento. Irmãos, enquanto nós estivermos aqui, é prova. E aonde que deve estar o nosso olho? Em Cristo. E não nas circunstâncias. Em Cristo.
Por quê? Porque nele nós temos recompensa certa e segura, irmãos. Depois, quando nós fomos iluminados, significa, a partir do momento que o Espírito Santo abriu o nosso entendimento, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Lembre agora a vida sua antes do Senhor Jesus chegar e te salvar. Era melhor? Eu posso falar por mim, eu tenho certeza que não era mesmo. Mas não era mesmo. E aí ele chegou na nossa vida. Nós tivemos a mente iluminada. E ele disse, vocês sustentaram grande luta e sofrimento. Irmão, vamos pensar. Vamos pensar. Antigamente, antes do Senhor Jesus, com palavras bem claras, quem era o nosso pai, segundo a Bíblia? O diabo. Ah, mas eu não ia em nenhum culto satânico, mas nós fazíamos a vontade dele. Todas as obras aí estabelecidas que nós... era dele. Nós tínhamos como pai o diabo. Mesmo que de forma involuntária. Mesmo que de forma inconsciente, nós servimos a ele, aos planos dele. Aí pensemos, o Senhor Jesus chegou e nos removeu do reino das trevas para o seu reino da maravilhosa luz. Vocês acham que vai acontecer o quê? As trevas se levantam. O inimigo da nossa alma se levanta junto, não tenha dúvidas disso. Para quê? Para nos trazer apatia, para desviar o nosso olhar, para trazer lutas. E aí, quando nós olhamos a vida do Senhor Jesus, é uma incoerência, irmãos. Quando nós queremos uma vida aqui, sabe, de resort. Ah, eu quero agora viver uma vida de resort. É como se eu estivesse no resort e minha vida tem que ser um resort. Não é, não é, não é. Não é. Quer participar da glória vindoura? Quer participar de um relacionamento? Entre nos sofrimentos do Senhor Jesus. E que alegria é para o cristão participar dos sofrimentos dele aqui nesta terra. Que alegria. E todo esse mundo contrário, ele falou, eles odiarão vocês, não pode de vocês, pode de mim. E o texto continua. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo. Tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros, olha que interessante, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Sabe o que é isso? Envolvimento pessoal nos sofrimentos de Cristo. Lembra Moisés? Alto funcionário no Egito. Ele podia ficar quietinho, deixa os hebreus sofrerem, veio um chamado. Vem Moisés, vem Moisés. Moisés foi pro chamado. O que aconteceu? Entrou no arraial com Cristo. O que aconteceu? Luta e sofrimento. Mas só que Moisés era um tipo daquele que aponta para Cristo. Como nós falamos aqui no domingo. Quando nós pregamos o trecho de Êxodo e depois fomos no Evangelho. Incoerente, vida com Cristo e ausência de sofrimentos. Por isso que ele disse lá, é chapa quente, no mundo vocês terão aflição, mas tendem bom ânimo. Por quê? A promessa de vocês está lá no final. O tesouro de vocês, que é superior e durável, está lá no final. Não se distraiam pelos tesouros da terra. Não se distraiam pelos deleites da terra. E quando eu falo tesouros da terra, irmão, eu não estou falando só de dinheiro, não, de ouro aqui, não. De repente, o nosso tesouro aqui é o nosso bem-estar. Somos nós. Meu maior bem sou eu. Eu me amo, ó. Me amo. E tudo aquilo que toma o lugar de Deus no nosso coração é um ídolo. Nos afasta do Senhor. E para mim, essa parte B do versículo eu acho maravilhosa, irmãos. Sabe por quê? Em outros vocês se tornaram coparticipantes. Ele fala, ó, em alguns momentos vocês foram colocados como espetáculo, vocês foram feitos diretamente com vocês. Mas só que em outros momentos vocês participaram dos sofrimentos do irmão de vocês. E a gente acha que o ponto alto da comunhão é quando a gente está numa mesa almoçando, numa mesa jantando, tomando um café. Isso é bênção. Mas o ponto alto da comunhão com o próximo é quando nós mergulhamos no sofrimento do nosso próximo.
Mergulhamos mesmo. Tomamos parte daquilo. Virou a minha dor. A dor do Lucas precisa ser a minha dor. Eu preciso participar. Se ele está sofrendo por amor, em nome de Cristo, eu preciso me tornar co-participante disso. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, irmãos. Aqui é bênção, tá? Em nome de Jesus, eu não estou aqui desestimulando quem vai a presídio, não. Que continuemos indo, que as pessoas continuem indo. Mas o texto, quando fala dos encarcerados, de visitá-los, são aqueles que estavam sendo encarcerados por causa da sua profissão de fé em Cristo. O que ainda não acontece conosco. Isso vai voltar, tá, irmãos? A nível global. Não sei quando, mas isso vai voltar. Não sei quando. Não sei se nós estaremos aqui. Não sei se a geração dos nossos filhos, netos, participarão. Mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens. Por quê? Porque vocês sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Irmãos, cristãos, eles eram encarcerados por causa da sua confissão de fé. Sofriam com aqueles que estavam encarcerados. Não abandonava, não corria. Entendia que nós éramos uma coisa só, um corpo só. O sofrimento do outro é o meu sofrimento, a necessidade do outro é a minha necessidade. E quantos irmãos nossos que estão sofrendo por amor a Cristo, que estão sofrendo por causa do nome de Cristo, e às vezes estão mais próximos de nós do que nós imaginamos, e nós estamos indiferentes ao sofrimento. Por quê, irmãos? Só se apropria disso. Isso é ajuntar tesouro no céu. Quem caminha por fé. Quem não caminha por fé, não. Minha vida já está cheia de problema, não. Não dá, não. Mais um, não. Não. Mas por que eles faziam isso tudo? Eles estavam olhando o patrimônio deles lá na frente. O tesouro deles estava sendo ajuntado no céu, onde a traça não corrói, aonde o ladrão não chega. E aí o texto segue. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Irmãos, só rapidinho, voltar aqui. Um patrimônio superior e durável. Por que nós estamos trocando tanto esse patrimônio superior e durável por um patrimônio que vai perecer, irmãos? Por que a gente está depositando tanta confiança em nós mesmos, em quem nós somos? Vem um governo aí e toma tudo. Vem uma doença aí e leva tudo. Sabe quem retrocede? Era aqueles que estavam cheios de céu. Cheios de céu. A sua boca só falava de céu, da causa do evangelho. Hoje a gente só fala das coisas daqui, das coisas daqui. Esse é que está retrocedendo e não está percebendo. Esse é que está ficando para trás e não está percebendo. Está trocando o patrimônio superior e durável pelos patrimônios daqui. Está se deliciando nos prazeres aqui da Babilônia. De tudo aquilo que está afastado do santo. De tudo aquilo que nos leva para longe do santo. Isso tudo está perecendo, irmãos. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. É Deus avisando a gente, avisando o povo. Eu sou com vocês, eu sou por vocês, eu estou com vocês. Vocês não estão sozinhos. Vai um pouco mais à frente, um versículo que talvez vocês já conheçam, decorado. Hebreus 11:6. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Uma vida sem confiança em Deus não agrada, irmãos. A gente pode estar ativo, mas se a nossa confiança não for o eterno, o santo, não faz sentido. Lembra o que a luz trouxe? Ali no versículo 32?
lutas e sofrimentos. Lembra quando vocês foram iluminados e vocês perseveraram mediante a luta e sofrimentos. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Irmãos, perseverar é ordem. Sabe por quê? Mostra onde está depositada a nossa confiança. Quando eu persevero no Evangelho, quando eu persevero pela causa de Cristo, quando eu persevero, quando os meus dias são totalmente guiados pelo Senhor e pela sua palavra, isso é perseverança. E isso é um exame do nosso coração. Nós mais perseveramos naquilo que nós mais confiamos. Naquilo que nós mais confiamos. E essa é a recordação que o Senhor está trazendo à lembrança desse povo e da gente. Vocês lembram dos tempos passados, da onde que eu tirei vocês? Aí vocês chegaram, a luz iluminou vocês. Vocês tinham alegria nos sofrimentos. Vocês tinham alegria nas lutas. E por que agora vocês estão retrocedendo? Tua boca só falava de mim. Tua boca só falava dos meus planos. Quando você olhava para a pessoa, você já visualizava o céu nessa pessoa. E agora? O que nós visualizamos nas pessoas? O que nós estamos falando? Não, o melhor caminho é esse, a melhor saída é essa. O que nós estamos apresentando como patrimônio de fé? E ele diz que a nossa fé terá grande recompensa. Irmãos, na fé, na perseverança, nós precisamos fazer 2 movimentos. O primeiro, olhar para trás, para a cruz. E o segundo, olhar para frente. Ele está vindo, ele está chegando. O dia se aproxima, a hora está chegando. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Aquele que vem virá e não irá demorar. E aí ele diz, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder dele, a minha alma não se agrada. Deus não tarda. Deus é juiz e em breve voltará, irmãos, de forma gloriosa. Por quê? O justo vive por fé. Ele não vive pelas circunstâncias. Ele não vive pelo que vê. Ele não vive de acordo com os seus sentimentos, porque os nossos sentimentos nos sabotam o tempo inteiro. A ansiedade tem nos sabotado o tempo inteiro. E como que eu tenho aprendido com o Senhor? Porque pensa numa pessoa ansiosa. Mas como que eu tenho... É o melhor terapeuta de todos, irmãos. Eu não estou desencorajando os outros profissionais, não. Mas não tem terapeuta igual o Senhor Jesus. Não tem amigo, não tem pai igual a Ele. Não tem. Não tem igual ao nosso Deus. Não tem. Ele nos acalma, nos provando. Confia e dá um passo. Confia e dá um passo. Vem, um dia de cada vez. Aonde que está a tua confiança? Aonde que está a tua esperança? Os teus dias, o teu futuro está controlado por quem? Por qual promessa? Por qual promessa? E terminando, o último versículo. E ele disse, tá, irmãos? Que os que retrocedem causam desprazer nele. A alma do Senhor não se agrada. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé, para a perseverança da alma. Irmãos, já reparou? Diferentes textos, diferentes autores, sempre nos levando por um mesmo caminho. Sempre nos apresentando um único e vivo caminho. Nos apresentando só uma verdade. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse só tem uma verdade. De Gênesis e Apocalipse só tem um caminho. De Gênesis e Apocalipse só tem uma vida. E o que nós cremos aqui nesta casa é que tudo isso tem centralidade na pessoa e na obra de Jesus Cristo.
Não há outro nome ao qual possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Não há outra maneira. E esse é o que ele está fazendo conosco esta noite. Nos chamando uma lembrança. Dizendo que os que perseveram vão para o gozo eterno. Os que retrocedem vão para a perdição. Sabe qual é? Sempre tudo é tão maravilhoso. Sabe o que é maravilhoso? É que ele vem aqui dar oportunidade para quem está retrocedendo. Se eu sou um, se você é um, ele está dando oportunidade para a gente. Isso é graça. Isso é bondade, isso é favor imerecido. Nós não merecíamos, mas mesmo assim ele escolheu nos dar. Ele escolheu nos ofertar. Queria te pedir para você se pôr de pé no seu lugar nesse momento, em nome de Jesus. O que nós temos a ver com isso tudo? O Senhor vem na igreja falar com todo mundo. Para os que creem, um exame. Um exame para poder ver onde está a nossa confiança. Pelo que nós temos perseverado. Um exame para poder lembrar as coisas. O Senhor nos traz a lembrança, quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele continua fazendo. Talvez aquele que ainda não esteja com toda a sua fé, sua confiança depositada na pessoa e na obra de Cristo, essa é a noite para nós depositarmos. Tem melhor depósito do que esse, irmãos? Tudo aqui dessa terra uma hora cabe, irmãos. Só lembrando a nossa vida, nós estamos envelhecendo, nós estamos morrendo. Cada minuto a mais é um minuto a menos. Essa é a matemática. Mas há um chamado para uma vida plena e abundante, que começa a ser experimentada aqui através de um relacionamento com Ele. E que vai reverberar na eternidade. Irmãos, tem eternidade para todo mundo. O perdido, eternidade sem Deus. Para o salvo, eternidade com Deus. E Ele está nos chamando a um posicionamento diário e constante. De nós nos alinharmos a Ele. E voltando. Principalmente aos irmãos que aqui congregam, os irmãos que estão aqui conosco. O Senhor alinhou muita coisa conosco na vigília de oração. O Senhor levantou irmãos para poderem se dedicar a orar. Sabe onde que esse ministério acontece? Escondido de todo mundo. Sabe por quê? O Pai que nos vê em secreto nos recompensa no secreto. Isso daqui não tem holofote, não tem rede social, não tem aplauso dos homens. Isso daqui é para a glória de Deus. Cristão que vai para o cantinho orar, seja onde for o cantinho do cristão, é para a glória de Deus. Ele não está nem um pouco preocupado com sua autoimagem, com sua autopromoção. Ele só quer saber da glória de Deus. Que o nome do Senhor Jesus seja levado aos quatro cantos. Que seja conhecido em cada beco, em cada rua aqui desta terra. Este é o cristão que vive para a glória de Deus. E se você entender, vocês, nossos irmãos, como todos os irmãos que estavam aqui, de se dedicar a esse ministério, que é um ministério para todo cristão, oração e intercessão não é para alguns. E muitas vezes a gente ouve, não entra não, cuidado. Não é brincadeira mesmo não, mas entra sim. Você fala, rapaz, mas tua vida, conserta a tua vida e entra. Cristão que tem vida torta é cristão? Não tem esse negócio, não vou entrar porque eu estou com a vida torta, conserta a vida torta e entra. Mas eu queria fazer alguma coisa na igreja local aqui, tem coisa a ser feita aqui na igreja local. Eu tenho certeza que nós continuaremos a experimentar do poder de Deus. Mas é quando a gente fala do poder de Deus, caramba,
a denominação, a igreja, não, nada disso. É experimentar o poder de Deus nas nossas vidas. Eu quero ter o poder de Deus para poder sofrer como o meu Jesus sofreu. Aguentar firme, perseverando. Isso é o poder de Deus. Isso é graça, isso é graça. Como nós vimos aqui, Paulo orando pelos sinais da graça. Eu vejo o sinal da graça, irmãos. Eu olho aqui, eu vejo o sinal da graça em nós e entre nós. E eu sei que eu estou estendendo um pouco o horário, coisa que não costuma acontecer. Por isso, o Senhor, irmãos, Ele está nos chamando a uma profundidade de oração, a uma profundidade de conhecê-lo, de buscá-lo. E se nós estivermos atentos espiritualmente para a glória dele, grandes coisas o Senhor tem a fazer. E foi o que nós tanto oramos aqui, oramos por pessoas que nós nunca vimos e que talvez nem nunca veremos. Mas é para a glória dele. Isso daqui não é um banco, isso aqui não é uma casa de investimento. A gente não pode fazer esperando tudo voltar para aqui. Não, é para a glória dele. Um planta, outro rega, mas o Senhor dá o crescimento. Se o Senhor, através da nossa oração, chamar pessoas na China, na Índia, louvado seja o nome do Senhor. Se o Senhor, através da nossa oração, chamar pessoas no Açu, em Pipeiras e Mato Escuro, louvado seja o nome do Senhor. Se por causa da nossa oração, o Senhor chamar pessoas em São João da Barra, Atafona, louvado seja o nome do Senhor. A gente não vai orar por nós. A gente vai orar por Ele, para a glória dEle. E nós estamos dentro dessa glória. Oramos por nós. Quando oramos para a glória dEle, nós estamos orando por nós. E se depois você entender, pega um papelzinho comigo, te explico. E foi um grupo de irmãos que se comprometeu a orar por tudo. Irmão, já pensou que maravilha? Sério mesmo? Às vezes a gente está andando na rua, cheio de preocupação, murmurando. E pensando mal de uma pessoa que fez mal para a gente. Se ao invés de a gente mudar, Senhor, abençoa aqui as pessoas que moram aqui neste lar. Senhor, abençoa as pessoas dessa vizinhança. Senhor, deve estar cheio de família aí com problema de bebida, de não sei o quê. Ah, Senhor, ajuda eles aí, Senhor Deus. Ah, Senhor, e, sabe, vai trazendo a lembrança, aquilo que nos dá esperança. Vai trazendo o céu, vai trazendo a eternidade. Amém, meus irmãos? Amém? Para a glória de Deus, amém? Amém. Posso orar? Senhor Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigado porque nós reconhecemos diante do Senhor que o Senhor nos tirou das trevas. Estávamos cegos, surdos, sujos, doentes, nus.